Já te convido a abrir a tua Bíblia no Salmo 119. Não se preocupa, não leremos todo ele, tá? Ou leremos? Não, deixa para a lição de casa. Salmo 119, deixa aberto ele. Dizer que nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens, meus irmãos, dentro do nosso tema anual, Saúde da Igreja. Já viemos 3 meses falando de saúde emocional, não apenas com sermões, mas também rodas de conversas, entre outras atividades, tratando sobre essa temática, sobre a saúde emocional. E agora iniciaremos uma jornada para falarmos sobre saúde espiritual. Teremos aí alguns sermões pela frente, algumas séries de mensagens. Vamos iniciar hoje falando sobre remédios espirituais dentro dessa nossa jornada de saúde espiritual. E vamos ter uma primeira sequência onde falaremos sobre a palavra, falaremos sobre a disciplina, falaremos sobre a oração, sobre a comunhão nessa primeira etapa, sobre esses remédios espirituais. Numa nova sequência tem muita coisa para ver. Vamos falar de obediência, vamos falar de santidade, vamos falar de humildade, vamos falar de dependência. São muitos assuntos, muitos remédios espirituais que a palavra do Senhor nos dá. O que a gente precisa é usar. Precisa a gente, de fato, receber essa revelação que o Senhor nos dá tão graciosamente a nós, chamados do Senhor. Salmo 119, meus irmãos, muito conhecido. É um salmo acróstico, como se fala, tem 22 estrofes ou seções neste poema, iniciando-se cada uma dessas seções com uma letra, 22 letras do alfabeto hebraico, por isso um acróstico. Os estudiosos entendem que era um recurso para ajudar na memorização dos salmos. Salmo tão longo que vai 176 versículos, é aquele que sempre cai naqueles jogos de pergunta bíblica. Qual é o capítulo maior da Bíblia? Salmo 119, pois é, 176 versículos, maior capítulo das Escrituras. Então, por gentileza, abra a tua Bíblia aí no Salmo 119. Engraçado é que eu estou apertando, ele está indo para o lado. Assim. Salmo 119, nós vamos ler a partir do versículo 13, tá, meus irmãos? Versículo 13 ao versículo 16. Enquanto você abre aí, esperar mais um pouquinho. Eu vou ler na nova versão internacional, a NVI. Salmo que é conhecido como uma ode às Escrituras, uma ode à palavra do Senhor. Então nós vamos ler aqui, ó. Acompanha na tua Bíblia, põe o projeto aqui, os nossos argumentos, tá bom? Assim diz a palavra do Senhor, ouça com atenção, reverência, Salmo 119, versículo 13 ao versículo 16. Diz assim: com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Feche teus olhos. Senhor, esta é a tua palavra que tu, por graça e misericórdia, nos concede, Senhor, este remédio para a nossa alma que nós acabamos de ler. Te pedimos, Senhor, na dependência do teu Espírito Santo, sob a autoridade da tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala o nosso coração, fala a nossa mente. Produz, Senhor, a propósito que tu trabalhastes, ó Deus, e planejastes para cada um dos teus filhos aqui. Tua palavra, esta semente preciosa, cresça e dê frutos na nossa vida. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Eu vou começar a nossa jornada hoje recorrendo à poesia de Renato Russo, trecho da música Índios. Ele diz assim: quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante. Mas nos deram espelhos
e vimos um mundo doente. Quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três, e esse mesmo Deus foi morto por vocês. É só maldade então deixar um Deus tão triste. Estes são os versos de uma das músicas mais emblemáticas da banda Legião Urbana. Nela, Renato Russo ele faz uma série de críticas ideologicamente, né, falando à sociedade, sob um tom de protesto, às vezes obscuro, mas sob diversos aspectos, o poeta e roqueiro está criticando a sociedade. Agora um detalhe, ele escreveu essa letra quando ele se recuperava de um episódio da sua vida pessoal em que ele havia cortado os pulsos após brigar com seus pais. Vemos aí claramente um artista adoecido emocionalmente. Obviamente, emocionalmente enfermo. Na música chama atenção esse trecho que nós lemos aqui no início, no qual ele critica talvez uma das grandes enfermidades do mundo moderno, a fragilidade do caráter humano. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas têm dificuldade de valorizar o que é simples, ou mesmo de ver a Deus nas pequenas coisas. Igrejas pregam um Deus grandioso, que faz milagres grandiosos, induzem o rebanho, às vezes, a esperar coisas do Senhor, enquanto Ele continua agindo nas pequenas coisas, na simplicidade da nossa vida. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas têm dificuldade de valorizar aquilo que é mais simples e também têm dificuldade em compreender esse Deus que é triuno, cujo Filho entregou a própria vida em favor de muitos e não recebe ao menos um obrigado por isso. A música também tem um trecho que fala isso. E tem essa frase aqui, que eu considero a mais emblemática e me veio à mente enquanto eu estudava o Salmo 119, que diz: mas nos deram espelhos. O que a gente viu? Vimos um mundo doente. Meus irmãos, que é isso, pastor? Está pregando Legião Urbana agora? Calma. Eu não vejo que Renato Russo ele estivesse aí tendo um devaneio teológico, muito menos que ele teve uma intenção evangelística quando ele fez essa música aqui. Mas isso não impede que a letra de Índios traga algumas verdades. Quando nós pensamos em um mundo doente, é tentador a gente tirar o corpo fora disso, como se a responsabilidade não fosse inteiramente nossa por isso. Se o mundo é doente, é por causa das pessoas, é por causa de nós. Recebemos de Deus a incumbência de cuidar da criação, que é parte aí do pacto das obras, até falado sobre isso no sermão passado, Edinaldo falou sobre isso. Temos a missão de cuidar da obra do Senhor, mas desde o Gênesis nós temos sido mal sucedidos nessa missão. Por isso, a melhor maneira de nós contemplarmos o mundo doente em que nós vivemos é diante de espelhos. E aí, nesse ponto, eu concordo com o Renato Russo. Mas o que nós podemos fazer sobre isso, além de refletir sobre esse triste mundo que nós vivemos? O que nós podemos fazer? Olha, aos que creem, quero dizer que há um remédio. Há um remédio capaz de tirar de nós a doença mortal que nos acomete, o pecado, esta pandemia que tornou o mundo o que ele é hoje. Só que esse remédio ele é restrito aos que podem crer. Por quê? Porque os seus efeitos dependem da ação do Espírito Santo, o Espírito da verdade que o mundo não pode compreender, que o mundo não pode receber, como ensina Jesus aos seus discípulos lá em João capítulo 14, no versículo 17. É só para os que compreendem. É só para os que entendem. Aí agora sim, dito isso, eu recorro às palavras de outro poeta agora. Vamos deixar Renato Russo de lado aqui? Eu recorro às palavras de outro poeta, este sim devidamente inspirado pelo Espírito da verdade.
Não sabemos o nome dele, não podemos afirmar quem foi o autor do Salmo 119, mas quando lemos o Salmo, nós vemos claramente se tratar de alguém que vivera experiências profundas com a palavra. Alguém que observa cuidadosamente as Escrituras e meditava meticulosamente sobre ela. Em síntese, era alguém que amava a palavra de Deus. A gente vai lendo o Salmo e percebe um coração contrito, um coração cativo, um coração que se deleita com as Escrituras. Não é à toa que Spurgeon, ele chama este salmo de monólogo de uma alma santa diante de uma Bíblia aberta. Bonito como ele fala isso, poeticamente. Olhando para o salmo, você está com ele aberto aí, né? Olha, o salmista ele vai iniciar o poema ressaltando a alegria peculiar, marcante, que preenche a vida daqueles que andam segundo a palavra do Senhor. Ele diz no primeiro versículo: como são felizes ou bem-aventurados os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Versículo 2: como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Eu citei esse nosso mundo caído como exemplo de um sistema adoecido pelo pecado para fazer exatamente um paralelo ilustrativo com a realidade do autor do Salmo 119. Consideremos assim, da mesma forma que remédios convencionais podem aliviar as doenças que nós temos neste mundo, o salmista vê na palavra de Deus um antídoto eficaz contra as doenças espirituais que afetam o ser humano. Nesse ponto, meus irmãos, não consigo passar, deixa para lá. A palavra é remédio eficaz e inerrante contra a inclinação que nós temos para o pecado, que é o mal, que adoece esse mundo aí em que nós vivemos. À luz do nosso texto, meus irmãos, à luz do texto do Salmo 119, versículo 13 ao 16, foi só para a irmã andar um pouquinho, que ela estava precisando fazer ginástica. Obrigado, minha irmã. Vou até repetir, ó. A palavra é remédio eficaz e inerrante contra a inclinação do homem para o pecado, o mal que adoece o mundo. À luz do nosso texto, o tema do nosso sermão é, deixa aí, ó, a palavra, remédio para doenças da alma. Guarda aí no teu coração essa temática. Vamos caminhar agora do nosso texto. Salmo 119, como nós já falamos, é dividido em 22 sessões ou estrofes, cada uma com 8 versículos. Nosso texto está na segunda sessão, pela contagem aí, né? Na segunda sessão, cujos primeiros 4 versículos, nós estamos na segunda parte da segunda sessão. Então, os primeiros 4 versículos da segunda sessão tratam de efeitos práticos que a palavra, bem aplicada, traz para a nossa vida. Veja, eu frisei a palavra corretamente aplicada, trazem a nossa vida, efeitos práticos. E aí eu vou destacar 4 pontos referentes a esses primeiros 4 versos dessa segunda sessão. Primeiro, a palavra bem aplicada, ela preserva o nosso caráter. Olha o que diz o versículo 9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Resposta: vivendo de acordo com a tua palavra. Então a palavra bem aplicada preserva o nosso caráter. 2. A palavra preserva o crente da autossuficiência, o pecado complicado. Funciona aí como uma espécie de bússola que mantém o crente nos caminhos do Senhor. Versículo 10 diz: eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus caminhos. A palavra me mantém reto no caminho do Senhor. Terceiro, a palavra é remédio no alvo certo para o fim certo. Versículo 11, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Lugar certo, onde? A palavra é em nosso coração. Qual é o alvo? Combate e nos protege contra o pecado.
Por fim, a necessidade de haver doses contínuas da palavra, ou seja, a instrução que vem do Senhor. Versículo 12 diz: bendito seja, Senhor, ensina-nos os teus decretos. Oséias capítulo 6, versículo 3, diz assim, lança a luz sobre esse princípio. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então veja que o crente vai numa caminhada, mas essa caminhada há de haver doses contínuas da palavra, de aprendizado contínuo. O salmista diz: ensina-me, Senhor, os teus decretos. Muito bem. Depois de expor aí os efeitos práticos do remédio que vem do Senhor, ou seja, a sua palavra, o salmista vai destacar agora a responsabilidade que recai sobre aqueles que receberam o antídoto. E aqui a gente vai mergulhar mais fundo no nosso texto de hoje. No versículo 13 aí, acompanha na tua Bíblia, o salmista fala do dever de transmitir o conhecimento recebido, bem como de anunciá-lo. Sim, meus irmãos, o remédio deve ser repassado. Olha o que diz o versículo 13. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Vamos entender? A gente vê aqui, um salmista que ama a palavra, que teme se desviar dela. Senhor, não deixe que eu me desvie dela. Ele ocupa tempo com ela a ponto de guardá-la no coração, né? Guardei no meu coração a tua palavra, Senhor, para não pecar contra ti. E ele pede que Deus ensine mais sobre ela para ele continuamente. Esse salmista agora entende que o dever também é de comunicar aos outros ou a outras pessoas aquilo que ele recebeu do Senhor. O que o salmista guarda no coração primeiro, com toda afeição, com todo deleite, agora ele aplica nos lábios. É um ciclo. O ato de repetir as leis do Senhor aqui, meus irmãos, não deve ser visto como um mero exercício de memorização, como a gente faz, né? Às vezes repetir determinada coisa para memorizar, tá? Não dá para ser visto apenas dessa maneira, como alguém que quer decorar um texto, mas alguém que utiliza para meditar na palavra. O sentido também não pode ser restrito a uma prática que era comum pelo israelita, que era pronunciar as leis nos cultos. Também não podemos ficar restrito a isso, embora o texto pareça falar somente disso. Eu prefiro ficar com a interpretação de Calvino aqui, quando ele observa um autor que entende, de fato, o dever de repassar o remédio que curou a sua alma. Com a boca, ele vai transmitir a outros a cura que vem da palavra. Aleluia. Não é à toa que Paulo, quando ele se reporta ao seu filho Timóteo, ele o admoesta ou o encoraja, ou exorta com encorajamento a pregar a palavra, a estar preparado a tempo e fora de tempo, a repreender, corrigir, exortar com toda a paciência e doutrina. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Não é à toa que Paulo assevera o dever de Timóteo em pregar a palavra. Jesus se reporta aos seus discípulos, ele diz que vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas ou a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Há um dever, meus irmãos, conferido aos salvos de transmitir o remédio que trouxe cura para a nossa alma. Diante do efeito que a palavra tem na vida do salmista, aqui, meus irmãos, nós podemos afirmar que a vitalidade, escuta, a vitalidade espiritual do crente está associada diretamente aos efeitos que a palavra produz no coração e nos lábios. O primeiro, o coração, ele guarda, ele absorve, ele sente prazer na palavra. O segundo, a boca, anuncia, proclama, ensina, repassa a receita capaz de curar a vida do pecador. Reflexão para nós, meus irmãos. Será que nós temos repetido com os nossos lábios o conhecimento que nós adquirimos sobre as Escrituras?
Será que a palavra tem sido assunto de conversa na nossa casa? Será que nós conversamos sobre a palavra com nossos pais, com o nosso cônjuge, com nossos amigos, no nosso trabalho? Só para a gente refletir. O salmista, certo do seu dever, ele diz, com os lábios, eu repito, todas as leis que promulgaste. E nós, meus irmãos, e nós. Boa notícia para você, tá? Para nós. Se existe algo que deve alegrar o nosso coração, deve alegrar a nossa alma, é o fato de que um Deus santo decretou que a sua santa palavra poderosa fosse pronunciada por réis pecadores que somos nós. Nós não seríamos dignos de ter a palavra em nossa boca. Mas Deus é tão bom que nos quer coparticipante da sua maravilhosa obra salvadora. E muitos preferem calar diante desse dever. Se um dia nós fomos agraciados, meus irmãos, com um remédio que regenerou a nossa alma, nós temos o dever de repassar corretamente a receita da cura. Primeiramente com gratidão, mas também com temor ao Senhor. Foi vontade de Deus, meus irmãos, que cada um de seus filhos, apesar das suas limitações, sejam agentes de saúde espiritual. Já pensou isso? Agentes de saúde espiritual, repassando o remédio que salva para a vida eterna. Meus irmãos, Cristo é a palavra e o seu evangelho é a receita que purifica a nossa alma. Aleluia. Logo, é uma obrigação repassarmos o remédio que traz a cura eterna, mas também repassar a alegria que nós temos em seguir a receita espiritual, dando o devido valor para aquilo que nós recebemos de graça pela graça. Sim, meus irmãos, a receita deve ser obedecida. Passa para mim, meu irmão. A receita deve ser obedecida com alegria. Olha o que diz aí o versículo 14. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos. Regozijo-me ou alegro-me sobremaneira em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas. Aqui o salmista vai comparar a alegria de seguir ou viver a palavra com o prazer que se tem de possuir grandes riquezas. Mas calma, não. Ele não está equiparando o bem espiritual aos bens materiais. A intenção aqui é exatamente oposta a isso. É como quem diz assim, a fé prática ou seguir os testemunhos do Senhor, conforme o texto, ela é motivo de alegria maior do que as riquezas materiais. Esse é o sentido. O salmista aqui já havia repassado, ressaltado o seu empenho em repassar com os lábios o deleite que ele estava sentindo no coração. Ele imediatamente reforça essa verdade. Repassar com os lábios o coração, vive e sente, dizendo que ele extraía mais deleite ou mais alegria da doutrina de Deus, ou os decretos, testemunhos da palavra, do que de todas as riquezas desse mundo. Que bênção. Testemunhos, a palavra que ele usa aqui, né, pela palavra no hebraico utilizada aqui no texto, deve ser entendida como princípios gerais de conduta. Quando você vê esse termo, testemunhos, na poesia hebraica dos Salmos, é uma referência à nossa conduta. Princípios bíblicos, conforme a vontade do Senhor, repassada por meio das Escrituras. Nesse caso aqui, trata-se de quê? Em outras palavras, modo de vida. Nossa maneira de viver, que precisa estar adequada aos princípios contidos na palavra de Deus. Viver dessa maneira, portanto, é motivo de grande alegria para o salmista. Enquanto as pessoas pensam assim, meu Deus, eu vou ter que me converter, eu não vou poder mais fazer isso, eu não vou poder mais fazer aquilo.
eu não vou poder mais respirar, não vou poder mais beber, não vou poder... Só coisa ruim, né? Mas eu não vou poder mais fazer mal para minha mente, para o meu corpo. Gente, se as pessoas pensassem um pouquinho, vinham se arrastando para a cruz, né? Mas ela vai pensando nos deleites que o mundo proporciona, e eu não vou me converter por causa disso. O salmista está dizendo, não, a minha vida mudou completamente, eu sinto prazer, não há prazer maior do que ter uma vida que segue os testemunhos do Senhor, que segue conforme a conduta de vida que Ele me externa, que Ele me ensina, conforme a sua palavra. É isso que ele está falando aqui. Não é à toa que ele começa o salmo devidamente dizendo, como são felizes aqueles que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Meus queridos, este salmo nos ensina que bem material algum pode dar a alegria que existe em praticar o que ensina a palavra de Deus. Não existe nada mais que nos dê mais alegria do que, de fato, praticar a palavra. Quando nós seguimos os testemunhos do Senhor, ou seja, os princípios de conduta, lembra disso? Princípios de conduta que constam na sua palavra, nós somos impelidos a pregar o Evangelho. E aí entra aquela história de que eu prego com palavras, mas eu prego também com a minha vida. Né? Nós entendemos isso e nos enchemos dessa alegria, a verdadeira alegria. Logo, repassamos com alegria a cura que nós recebemos, seguindo os princípios de conduta que o Senhor nos instruiu, mas também, meus irmãos, e aí para finalizar o nosso texto, é preciso manter o remédio ativo. Olha o que dizem aí os versículos 15 e 16, finalizando o nosso texto. Pode passar, minha irmã, por favor. Versículos 15 e 16. É preciso manter o remédio ativo, meus irmãos. Olha o que dizem. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Veja, meditarei nos teus preceitos. Darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. A maior parte de nós se acha tão envolvida nas preocupações do mundo que não tem tempo para meditar na palavra de Deus. Quer um exemplo? Nós começamos a nossa leitura bíblica de um ano no base de oração com mais de 40 pessoas. Por dia eu acho que 6 conseguem ler a Bíblia. É porque nós nos achamos tão envolvidos com a preocupação do mundo, com as preocupações do mundo, com os nossos afazeres, com as nossas coisas a fazer, que nós não temos tempo para meditar na palavra de Deus. É muito para nós ler 3 capítulos da Bíblia por dia. É demais para nós. Não conseguimos ter disciplina, não conseguimos organizar o nosso tempo para isso. E aí, para confrontar essa indiferença que está petrificada em nosso coração, infelizmente, o salmista recomenda o quê? Diligência e atenção. É o que ele está dizendo. Agora vai. Repetir. Para confrontar essa indiferença petrificada do nosso coração, de não termos tempo para a palavra, para meditar, porque nós estamos tão envolvidos com as coisas desse mundo, o salmista vai recomendar diligência e atenção. Ele fala aqui de zelo, de quem medita apropriadamente as Escrituras, ou aplicadamente. Eu tenho zelo, eu tenho disciplina. Meus irmãos, nossa saúde espiritual, ela depende, bota isso aí no teu coração, a nossa saúde espiritual depende de como conseguimos vencer a tentação de deixarmos a palavra de lado, em detrimento das preocupações do mundo. A nossa saúde espiritual, em outras palavras, depende da prioridade que eu dou para o remédio que cura a minha alma. Se nós temos uma inclinação que é tentadora para o pecado,
a gente sabe disso. Essa atenção à doutrina que o salmista escreve aqui, ela deve ser intencional, meus irmãos. Nós não podemos esperar que naturalmente nós tenhamos o prazer diário em meditar na palavra. Não. Nós temos inimigos ferrenhos e um deles é tão íntimo que é a nossa carne que nos impede. Nós não podemos achar que naturalmente nós vamos conseguir ter prazer diário em meditar na palavra. Precisa ser intencional, porque é uma questão de saúde espiritual. É preciso observar a utilização do verbo meditar aqui, dentro da poesia hebraica também, porque a gente consegue entender melhor o que o salmista está dizendo. Estudiosos observam que meditar no hebraico ele tem uma relação com o ato de falar. Então veja, meditar tem relação com o ato de falar também. É como se uma pessoa reforçasse a própria atenção quando pronuncia as escrituras. A gente faz isso, né? Quando a gente quer chamar a nossa própria atenção, nós falamos em voz alta. Um texto, algo que a gente precisa meditar melhor. Ou seja, a palavra verbalizada, ela ajuda a concentrar melhor os pensamentos. Ler em voz alta a lei do Senhor, inclusive, era uma prática comum entre os israelitas, exatamente porque auxiliava no processo de meditação e de concentração. Fica a dica para a gente. Dessa maneira aqui, meus irmãos, é como se o salmista dissesse assim no versículo 15: ao pronunciar os teus preceitos ou os princípios de doutrina, eu medito mais assertivamente na tua palavra, eu dou mais atenção a ela. É isso que está dizendo. E o autor vai usar ainda nesse versículo a palavra veredas, que no hebraico é sinônimo de caminhos. Veredas ou caminhos é uma variante também na poesia dos Salmos para a própria palavra de Deus. No fim, meus irmãos, é como dizer que meditar na palavra de Deus leva o crente a ter mais atenção acerca do caminho seguro que ele tem que seguir. A exegese nos traz mais clareza, do que ele está tentando dizer aqui. Em síntese, meus irmãos, quanto mais nós meditamos nas Escrituras, mais nós acharemos respostas para a nossa vida diante dos desafios da nossa caminhada. Que lindo texto. Que lindo texto. E há sempre algo novo a aprender, meus irmãos, na palavra do Senhor. Há sempre um conhecimento novo a nos acrescentar, remédio para os dilemas da alma. Dilemas da alma que o mundo nos traz. A palavra sempre tem algo novo para nos trazer. Obviamente, quanto mais medita intencionalmente na palavra, mais prazer nela o crente vai ter. É um ato intencional. Quanto mais ele medita, mais prazer o crente vai ter e mais conectada a sua vida vai estar às verdades reveladas por Deus. Versículo 16: tenho prazer nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra, escreve o salmista. Ou seja, meus irmãos, quanto mais diligentes nós somos ao meditarmos nas Escrituras, quanto mais profunda for a nossa busca por entendimento dos preceitos de Deus, mais protegidos nós estaremos contra as doenças espirituais que nos fragilizam. Aqui é uma matemática espiritual simples. Quanto mais nós meditamos, mais capacitados nós seremos também para repassar o remédio da cura para outras pessoas. Pastor, eu não sei o que falar, não sei pregar e tal. Bom, aí você tem que pensar. Eu participo de algum PB, de algum pequeno grupo onde a palavra é ensinada. Eu fiz os primeiros passos. Aliás, vai ter uma nova turma agora. Você pode fazer ou refazer, tá? Agora em julho. Eu medito naquilo que foi pregado no domingo. Eu leio a Bíblia, eu estudo. Então, como é que eu vou estar capacitado para pregar para alguém se eu não faço nada disso? Então, aqui é um ponto. Quanto mais mergulhamos, quanto mais estudamos,
Quanto mais intencionalmente meditamos na palavra do Senhor, mais capacitados seremos para repassar o remédio da cura para outras pessoas e, ao mesmo tempo, estaremos protegidos contra as doenças espirituais. Aleluia. Desculpa, meus irmãos. Nesse ponto aqui eu vou recorrer às palavras do Salmo 1, que dizem: bem-aventurados aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, não se assentam na roda dos escarnecedores. Antes, tem prazer na lei do Senhor. Nela medita de dia e de noite. E serão como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, e darão fruto no tempo ou na estação certa. Suas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Então veja a identidade que há entre os dois salmos aqui. No Salmo 119, a gente vê um salmista que medita diligentemente nos preceitos do Senhor, porque ele tem prazer nisso. E como fruto dessa prática, ele consegue estar mais atento à vontade de Deus para a sua vida. Lembra-se sempre dos preceitos, dos princípios de conduta que devem regir a sua caminhada. No Salmo 1, a gente vê um homem feliz, porque ele não anda segundo o conselho dos descrentes. Por quê? Porque o seu prazer está em meditar na palavra de Deus. E essa prática vai tornar ele o quê? Uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que vai dar frutos no tempo certo. Por quê? Porque está fixada esta árvore em solo fértil, alimentada por águas correntes. Aleluia. Todo princípio parte do prazer que nós temos na palavra do Senhor. Quero para concluir, meus irmãos, com esse princípio aqui, eu quero destacar ensinamentos preciosos que esse pequeno trecho aqui do Salmo 119 nos traz. Em todo poema, se você for ler em casa, todo poema, ou já leu várias vezes, nós vemos o reflexo espiritual na vida de um salmista que tem prazer e, ao mesmo tempo, ele anseia pela palavra. Ele fala, as suas palavras, o desejo de estar na sua palavra, como diz Spurgeon, né? Uma alma que está ali pura diante de uma Bíblia aberta. Ensinamentos, vamos lá. Primeiro, olhando para o Salmo, quão felizes são aqueles que se submetem à vontade do Senhor, que buscam conhecê-la continuamente. Meus irmãos, o mundo, ele nos oferece muitas coisas boas, muitos deleites, coisas que, muitas delas, não tem nada de pecaminoso. Mas nada se compara à alegria daqueles que se submetem à vontade do Senhor, cuja vontade dele está na frente da nossa vontade. Segundo ensinamento, a palavra é o remédio para as dores da alma. É o nosso tema, né? A palavra é o remédio para as dores da alma. Bem como para a falta de rumo que muitas vezes, ou às vezes, nós nos encontramos ante as aflições desse mundo. Às vezes estamos sem rumo, não sabemos para onde nós vamos. Nosso coração está aflito, nossa alma está aflita. A palavra mostra o caminho. É remédio para as dores da nossa alma. 3, a palavra bem aplicada no nosso coração, o lugar certo, tem efeito poderoso para o fim certo, o propósito para o qual o Senhor a receitou. A palavra precisa estar no nosso coração. É o lugar certo. E ela vai produzir o efeito certo. Não é o que eu quero, mas o propósito para o qual o Senhor a receitou para nós. Mais um ensinamento. Este salmo nos ensina acerca do dever que nós temos de repassar essa cura a outras pessoas. Só relembrando, nós somos agentes de saúde espiritual a serviço do reino de Deus. Esse é um crachá que o crente tem que ter. Um agente espiritual a serviço do reino, à medida que eu repasso o remédio que eu recebi para a salvação. Por fim, meus irmãos,
nós temos um remédio que se renova dentro de nós. A palavra tem ensinamento e tem cura renovável. Vai se renovando com o tempo, nada se torna obsoleto. Então, nós podemos usufruir de um remédio que se renova e não tem prazo de validade, ao contrário de outros aí convencionais. A palavra não tem prazo de validade. Sua ação na nossa alma, ela é infinita, porque tem o selo da eternidade. Aleluia. Como nós lemos 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Olha o que diz esse texto lindo. Vocês foram regenerados não por uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Aleluia. Só a graça, né? Essa minha tosse. Meus irmãos, não consigo passar mais nada, mas anota aí no teu coração. A palavra é o remédio para as doenças que afligem a nossa alma. É simples assim. A palavra é o remédio para as doenças que afligem a nossa alma. Para aqueles que sofrem de alguma enfermidade espiritual, talvez algum de nós aqui, algum aperto na alma, no coração, eu vou finalizar agora com uma receita infalível agora, para você levar para casa, a receita do doutor Espírito Santo de Deus. Abre aí na tua Bíblia, Salmo 19. Salmo 19. Você não precisa nem anotar, porque a receita já está aí na tua mão. Receita para enfermidades espirituais, para quem de alguma forma está sentindo um aperto no coração, na alma, não sabe para onde ir, está sem rumo. Salmo 19, nós temos a revelação especial de Deus para os eleitos, ou seja, aqueles que creem podem receber o remédio que cura para a eternidade. Nesse salmo aqui é como se o próprio Cristo, eu não sei qual foi o autor, isso aqui não é meu, tá? Eu não me lembro qual foi o autor que eu li isso aqui. É como se o próprio Cristo falasse de si mesmo, das indicações para as quais só Ele é o remédio inerrante, eficaz e perfeito. Salmo 19, Salmo davídico. A partir do versículo 7. Anota a receita. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam os sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro, dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Sabe o que é melhor nessa história? O remédio é de graça e não tem efeitos colaterais. Na verdade, as contraindicações da palavra, elas se restringem aos que a desprezam. Aí são efeitos colaterais pesados. Efeitos colaterais da palavra recaem sobre aqueles que a usam erradamente, que distorcem a receita da salvação também. Outra boa notícia. Para receber esse remédio espiritual não há fila de prioridade. Pois é. Todos os chamados podem tomá-lo igualmente, porque desde a eternidade o médico dos médicos já havia receitado, já havia planejado oferecer este antídoto a todos aqueles que teriam os corações abertos para recebê-lo. Aleluia. Nosso remédio para a alma, meus irmãos, está aí na tua mão. Cabe a nós usar.
cabe a nós usar e aplicar corretamente, no lugar certo, para o fim certo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, porque temos a tua santa palavra, Senhor, em nossas mãos, ao alcance dos nossos olhos. Obrigado, Senhor, porque nós temos condições de estudar, de aprender. Temos, ó Deus, igrejas neste país que oferecem um ensino sério da tua palavra, instruem o teu povo para não ser enganado com idolatrias, com invenções, com misticismos, mas somente a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, como diz o Salmo 119. Muito obrigado, Senhor, porque temos ainda liberdade, Senhor, para te cultuar e para aprender de ti. Que a tua palavra, Senhor, seja uma semente em solo fértil nesta manhã para os nossos corações. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém.